Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Estavam com saudade das aulas? Não, né? Vou fingir que estavam e vamos continuar aqui com as nossas explicações. Na última videoaula eu tinha falado com vocês, eu tinha comentado com vocês sobre sujeito e predicado, que nós estávamos fazendo uma pequena introdução à sintaxe, né? Ao processo de análise sintática. Hoje nós vamos estudar o predicado, vamos começar a estudar, a desmembrar o predicado, tá certo? Então, fiquem ligadinhos, prestem atenção e vamos à aula. Então vamos lá, como eu disse a vocês, nós vamos começar a desmembrar o predicado. Nós vamos começar a desmanchá-lo para estudar as suas partes. Nós aprendemos na aula passada que toda oração tem predicado, né? E que o verbo faz parte do predicado. Até aqui tá beleza, está tranquilo. E para a gente entender como é que se dá, como é que se forma o predicado, a gente tem que prestar atenção neste verbo. Uma vez que todo predicado tem verbo, é importante que a gente entenda que processo que esse verbo sofre na hora de formar o seu predicado. E os verbos, nesse sentido, eles são divididos em duas grandes categorias. Vou anotar aqui para vocês. Esses verbos podem ser de ligação ou significativo. Nós vamos começar falando sobre o verbo de ligação. Então, os verbos eles vão se dividir em dois grandes grupos. O grupo dos verbos de ligação e o grupo dos verbos significativos. Pois muito bem. O que é um verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que indica um estado de espírito, um ânimo, né? Um estado ligando uma característica ao sujeito. Então ele vai indicar o estado ou a característica do sujeito. O verbo de ligação vai servir única e exclusivamente para isso, ó. Bem óbvio, né? Verbo de ligação, ele vai ligar. Ligar quem? Vai ligar o sujeito, tá certo? A sua característica ou o seu estado. Então, o verbo de ligação, ele não traz uma carga de significância muito grande. Ele não vai expressar uma ação. Ele vai funcionar somente como uma ponte. Tanto é que quando você pega um predicado formado em torno, né, de um verbo de ligação, você vai perceber que a palavra mais importante desse significado, não diria mais importante, mas a que traz mais impacto, não é o verbo, e sim aquela palavra que indica o estado ou a característica do sujeito. Olha aqui alguns exemplos de verbo de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, andar e assim sucessivamente. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Ó, Fabiana e Viviane são amigas. Observa que quando eu analiso aqui o predicado, a palavra amigas traz uma carga de significado, traz um impacto maior do que o verbo ser. Por quê? Porque o verbo ser aqui ele está servindo única e exclusivamente para ligar o sujeito Fabiana e Viviane à palavra que indica a característica das duas. Qual é a característica que marca Fabiana e Viviane? O fato de elas serem amigas. Então esse verbo aqui ele está apenas servindo como uma ponte entre o sujeito e o seu estado ou característica. No segundo exemplo, nós temos, ó, ando tão à flor da pele. Sujeito, eu. Eu ando. Mas observa que esse ando não está passando uma ideia de ação. Não passa a ideia de caminhar. Ele está passando uma ideia, ele está servindo para quê? Para ligar o sujeito, eu, ao estado em que esse sujeito se encontra. Qual é o estado que esse sujeito se encontra? De aflição, de agonia. Observa que ele diz o quê? Que ele está à flor da pele. É como ele se encontra, de que maneira que ele se encontra. Então isso aqui, ó, o modo como o sujeito se encontra nesse momento, traz uma carga de impacto maior do que o verbo, que nesse caso não está dando ideia de ação, tá certo? Então, primeira coisa, o verbo de ligação é um verbo que não nos traz ideia de ação. É um verbo que tem uma ideia de algo estático. Por quê? Porque ele vai apenas marcar o estado ou a característica do meu sujeito. Pois muito bem, e o verbo significativo?
O verbo significativo, ao contrário do verbo de ligação, ele traz uma carga de significância maior, tá? Por quê? Porque esse verbo vai indicar uma ação. Então o verbo significativo, ele indica uma ação, tanto é que quando você pega o predicado formado por um verbo significativo, você vai perceber que o sentido desse verbo é que traz a carga maior de significado no meu predicado, tá certo? E tanto é também que os verbos significativos eles vão funcionar como um núcleo de um predicado verbal ou de um predicado verbo nominal. Depois a gente pode falar melhor sobre tipos de predicado. Exemplos de verbos significativos. Os verbos significativos, ó, exemplos deles: pensar, gostar, estudar, correr, partir. Observa que todos esses verbos aqui, eles nos passam ideia de ação. E outra coisa, gente, não confundam ação com movimento. O fato de você estar praticando uma ação não quer dizer necessariamente que você está em movimento. Se você pega, por exemplo, pensar. Pensar é uma ação. Mas eu preciso estar me movimentando para pensar? Não necessariamente. Aliás, a gente pensa melhor quando a gente está parado, né? Então, quando você estiver parado, meditando, meditar, que é uma coisa que você faz ali parado, estático, também é uma ação. Certo? Mas não deixa de ser uma ação. Se você fala amar, né? Você não precisa estar em movimento para amar. Quer dizer, depende do tipo de amor que você vai fazer, né? Aí você tem que fazer uns movimentos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos aos exemplos aqui, ó. Os jogadores comemoraram o título. Ó, observa que o verbo comemorar me traz um impacto no predicado. Com o verbo comemorar, eu já tenho a maior carga de sentido do meu predicado. Que é uma ação praticada, ou poderia também ser uma ação sofrida, pelo sujeito. Tá? Eu ando, ó, o mesmo verbo que foi utilizado lá no exemplo passado, o verbo andar. Ó. Eu ando pela praia todos os dias pela manhã. Observa que aqui o verbo andar já traz a ideia de ação, porque andar pela praia não é um estado de espírito, não é uma característica da pessoa. Andar pela praia é uma ação praticada pelo sujeito. Então, nesse caso, o verbo andar virou um verbo significativo. Por quê? Porque ele trouxe essa carga de ação. Vamos ver aqui uns outros exemplos. Se eu falo assim, ó, eu ando preocupado. Preocupado é meu estado de espírito. Então, esse verbo é um verbo de ligação. Eu ando pelas ruas da cidade. Esse não é meu estado de espírito. Andar pelas ruas da cidade seria uma ação que eu estaria praticando. Então, nós já temos um verbo significativo. Então, por hoje é isso. Nós só vamos ver a diferença entre verbo de ligação e verbo significativo. Muito fácil, né? Vocês viram a diferença aí entre esses dois grupos de verbo? Acaba por aqui, Aaron? Não, gente, não acaba por aqui. Nós vamos ter mais uma aulinha para voltar a falar de verbo. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre verbo significativo e verbo de ligação. Achou dúvida? Coloque aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou tentar ajudá-los. Ou então, assista ao vídeo novamente para vocês ficarem afiadíssimos. Tranquilo? Então é isso. Até a próxima aula.